Universitário. Diretamente dos porões da ESGA, esse é o podcast Vida de Universitário. Bom, e hoje nós estamos aqui com o Lucas, do projeto. Opa. Sandrine. Olá. E o professor Guga Pessoas. E aí, beleza? E hoje o assunto é muito interessante e a gente tem muito o que falar, porque disso a gente entende, velho. Porque a gente é brasileiro, então a gente vai falar de feriados. Moro num país tropical, abençoado por Deus. É sempre bom a gente começar explicando que os temas do podcast, raramente a gente tem tema que veio do nada. São temas que a gente vai conversando, na hora que a gente está discutindo, às vezes na reunião, às vezes pelo grupo do WhatsApp, e aí aparece um tema e uma parte do grupo defende um lado, outra parte do grupo defende outra, e daí que surgem as ideias, né? Então, a grande ideia para hoje foi justamente essa. É a gente debater se feriado é bom ou é ruim para o Brasil como um todo e para o brasileiro. A minha posição é que o feriado é bom, mas em excesso ele é ruim. Ele se torna prejudicial para a economia do Brasil em si. Porque feriado sempre é bom porque dá o descanso do trabalhador, né? Dá porque de vez em quando eu tô super sobrecarregado no meu trabalho e vem aquele feriado que eu dou uma viajada, ou mesmo que se eu fique em casa só assistindo Netflix mesmo, ou só de ter um dia na semana que eu não vou pro trabalho já é uma coisa bem, né, relaxante e revigorante, isso. Tem que achar um trabalho que tu trabalhe menos. Já pensou em... Professor, amigo, professor tem que trabalhar pouco, não. Bom, a impressão que eu tenho aqui no Brasil é que a gente é o país campeão de feriados. Eu duvido que exista outro lugar na face da Terra ou do universo que consiga ter mais feriados do que o Brasil, porque eu só vejo feriados. Praticamente toda semana a gente tem um feriado. Eu estava fazendo uma pesquisa também, Paulo, e eu percebi, como você disse, que o Brasil tem essa visão de que o Brasil é um dos países que tem mais feriado, mas na verdade não é. O Brasil ele está no ranking em 12ª posição. Em primeiro está a Índia e tem outras grandes potências como Rússia que estão na frente do Brasil. Sério? Sério. A gente tem essa visão um pouco errônea de que o Brasil é o país feriado. Top de feriado, mas nem não nisso, é. velho, a gente tá ganhando. Nem isso a gente tá ganhando. Nem isso. Só completar a informação de Sandrine certinho aqui. A gente tá... A referência da gente é pelo site do Infomoney, da economia do UOL. E é justamente os países com mais feriado do mundo, Índia e Colômbia com 18. 18 feriados no ano. 18 feriados no ano. Meu isso. irmão. Depois, pra você ter ideia, por exemplo, o Japão, que a gente gosta de comparar bastante com a economia do Japão. O Japão tem 15 feriados. Ele tá, no caso, em terceiro lugar. Não, agora vocês estão falando feriado mesmo, assim, que nem... É tipo que ninguém trabalha mesmo. Porque também tem aqueles que são, data comemorativa uma coisa é uma e tal. coisa, outra coisa é outra coisa. É dia que ninguém vai trabalhar. Frente as diferenças. O Japinha passa justamente 15 porque, dias em casa. olha só, o Brasil ele tem oficialmente 12 feriados nacionais. E, esse detalhe. Na verdade, não é nacional. Nacional são apenas 8, mas a gente vai falar disso aqui mais na frente. E os Estados Unidos, que a gente fala tanto que a economia camponesa, eles têm 10. Então eles não estão tão atrás da gente em termos de feriados. O problema é o modo como a gente encara os feriados e como o jeitinho brasileiro, vamos dizer assim, né? Sempre entra no meio para atrapalhar tudo, ou não. Eu já imagino como. Deixa eu só fazer essa referência, porque assim, claro que não é só o lado capitalista do dinheiro, mas eu sou especialista em lazer e claro que eu defendo o lazer. O lazer é importante, tanto que se a gente fizer um outro paralelo aí de como as férias surgiram, as férias não surgiram porque os donos de empresas, de fábricas, especialmente daquela época, foram bonzinhos e falaram,
vamos dar um descanso pra galera aí. Foi porque, no fim das contas, apesar depois de tanta briga e tudo, eles perceberam que, na verdade, quando o pessoal trava aqueles 15 dias de férias, que foi o início do período de férias, eles voltavam realmente muito mais revigorados e dispostos a encarar o trabalho. Então, primeiro que, claro, os feriados são importantes, é o descanso. O Lucas já falou. Então, é o dia que a gente não quer fazer nada, quer curtir a família, quer ver uma televisão, quer dormir até mais tarde. Eu acho importante também alguns feriados. Mas, só pra gente ter uma ideia, quem quiser pode entrar no site, que é dias-úteis.com, e ele calcula a quantidade de dias úteis que tem no mundo inteiro. Pode colocar o país que ele calcula. Então, oficialmente, no Brasil, nós trabalhamos 249 dias. Final de semana, temos 105 dias de finais de semana. Detalhe, claro que isso é uma visão geral. Obviamente, ele só calcula aqui de segunda a sexta, por exemplo. O comércio a gente vai até o sábado, mas quem trabalha em indústria, trabalha domingo, feriado, enfim. Mas isso aqui é a visão global, macro do trabalho. Então, o Brasil ele tem 249 dias úteis e, oficialmente, 12 feriados. Os Estados Unidos, eles têm, oficialmente, 252 dias úteis e 10 feriados. 10. Só que, onde é que entra a grande diferença dos nossos feriados para os Estados Unidos, por exemplo? Brasil, ó, pra você ter uma ideia, esse ano, tá? A gente teve feriado oficiais, nacionais. 1º de janeiro, domingo. 28 de fevereiro é a terça de carnaval. Então, só aí a gente já pega, por exemplo, o feriado oficial do carnaval só é a terça. Oficialmente, né? 14 de abril, sexta-feira santa. Também só é a sexta que é feriado oficial. 21 de abril, Tiradentes, sexta-feira. 1º de maio, dia do trabalho, segunda-feira. 15 de junho, e esse feriado foi o que motivou a gente a fazer o podcast, vamos falar mais na frente. Corpus Christi, quinta-feira. Aí é um feriadão mesmo, que a turma já imprensa sexta, literalmente. E detalhe, um detalhezinho. Em Garanhuns, no nosso local, terça-feira é feriado. Então, não lembro de que, mas é um feriado municipal em Garanhuns, terça-feira. Quarta-feira, as escolas vão imprensar. As escolas imprensam, então de terça a sexta não tem absolutamente nada. Então vocês estão me enganando, pô. Já teve uns 20 dias aí. Se você for somar. Então, calma, não. Isso é oficial. Pois é, isso é oficial. Deixa dessa de querer ir pro Japão, Miami, Nova York, você vai ficar na mão. Pele bronzeada. Então, ó, primeiro semestre, segundo semestre, 7 de setembro, Independência do Brasil, quinta-feira. De novo a turma já imprensa sexta. 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, quinta-feira. 2 de novembro, Finados, quinta-feira. 15 de novembro... Sandrinho tá balançando os bracinhos aqui. 15 de novembro, Proclamação da República, quarta-feira. E aí você já escuta a piadinha que é um feriado perdido. Porque não, quarta-feira. Tem gente que fala. E 25 de dezembro, Natal, segunda-feira. Bom, então vejam bem, gente. Oficialmente são 12 dias e meio do feriado, pensando na quarta-feira de cinzas. Com os imprensados, a gente sopra 17 dias e meio. Fora isso, no Brasil, a gente tem Dia do Professor, então escola para 15 de outubro, universidade para. Dia do Funcionário Público, a terceira segunda de outubro, e aí repartições... Fica mais parado do que já tá. Isso. Alguém vai ficar triste. Aí você tem em outubro também, 28 de outubro, Dia do Comerciário, aí é o dia que o comércio para também. Então vejam, a gente tem no Nordeste o 24 de junho, que é o São João, que o Nordeste comemora o São João. A gente tem em Pernambuco, que os deputados aí estão achando pouco, e então aprovaram agora a lei que 6 de março, que é a data magna de Pernambuco, vai ser feriado a partir do ano que vem, então é mais um feriado em Pernambuco. E tem Garanhuns, que o Lucas já falou, que pra quem não é de Garanhuns, gente, Garanhuns é feriado dia 13 de junho, que é o dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade. Então esse ano, eu não fiz os cálculos nem pesquisei de quantos anos isso acontece, mas deve ser coisa de 100 anos ou mais, porque caiu o 13 de junho, caiu numa terça-feira, e o Corpus Christi caiu numa quinta-feira. Então, a turma imprensa a segunda do Santo Antônio, imprensa a sexta do Corpus Christi, e aí já emendaram a quarta porque era dia perdido, né? Então, a gente vai ter aí uma semana aí de... A gente tá com a visita aqui no estúdio de Júnior. Pode falar, Júnior, no microfone. Do projeto também. E aí, velho? E aí, boa noite, pessoal. Só relembrando que já que eu falo já do feriado agora, dia de Santo Antônio, já... O Padre Júnior ele deu uma entrevista na rádio, informando que ele quer resgatar realmente esse feriado de volta aqui para a cidade, como ele é o padroeiro da cidade, e se eu não me engano já foi aprovado, inclusive pelo prefeito também da cidade,
para esse feriado acontecer todos os anos com frequência aqui na cidade de Garanhuns, que é para celebrar o dia do padroeiro da cidade. Levar a sério, feriado é coisa séria. Aí no total se junta o quê? Tu somou aí? Rapaz, então, aí acabei que eu não sou meio de Garanhuns quando somar isso tudo aqui, né? Porque eu achei que a gente podia entrar numa crise existencial grande, né? Um mês. Não, se você pensar, por É exemplo, melhor não saber. se você pensar, quem vai ter esse imprensado, né? Talvez repartição pública, instituições de ensino que vão fazer o recesso acadêmico. Isso. Se você pensar, são 9 dias, porque tem o sábado e domingo, os 5 dias da semana, o sábado e domingo. Então, são 9 dias de parada. Quer dizer, uma mini-férias. Uma mini-férias que você vai ter. Eu tenho turmas que no dia 8 eu vou fazer revisão e no dia 20 prova. Pronto. Literalmente eu perdi esses dias. Pois é. Aí, vejam, antes de voltar para cá para falar, e vejam qual é a diferença, por exemplo, dos Estados Unidos, qual é a grande diferença pra gente deles, né, nessa questão do feriado. Olha o feriado deles. 1º de janeiro, ano novo, normal para todo mundo. A terceira segunda-feira de janeiro, dia de Martin Luther King. A terceira segunda-feira de fevereiro, dia do presidente. A última segunda-feira de maio, Memorial Day. 4 de julho, dia da independência. Primeira segunda-feira de setembro, dia do trabalho. Segunda segunda-feira de outubro, dia de Colombo. 11 de novembro, dia dos veteranos. Quarta, quinta-feira de novembro, ação de graças. E 25 de dezembro, Natal. Então, de 10 feriados, ele só tem 4 com data fixa. Eles não gostam de trabalhar na segunda-feira, né? Mas essa é a lógica eles deles. estão certos, eu também e que não tá gosto. chegando no Brasil essa lógica e tem um projeto na Câmara para provar isso. Para acabar com a história de feriado em terça e quinta-feira. Que quando isso acontecer, o feriado for terça, Quebra quarta o ou ritmo. quinta, o feriado venha para segunda ou para sexta. Porque você já tem um imprensado Você de prolonga de o um feriado. dia só. E não de pegar uma quinta-feira, que é o feriado, e imprensar também a sexta e o sábado. Entendi. Então, essa é a diferença. E outro detalhe importante lá, viu? Apesar de feriados nacionais, as empresas privadas, elas não têm a obrigação de liberar o funcionário. Então, E a maioria não libera. Pois é, então Faz vejam bastante qual é a grande diferença. Então eles têm 10 feriados, só 3 com o dia fixo, o restante é a segunda ou a sexta. E mesmo assim, as empresas privadas não têm que liberar os funcionários. Aqui, se o funcionário não for liberado, ele tem que ser pago em dobro, né? Tem Então, isso. é uma pena que Virgínia não veio. Eu perguntar, Virgínia, mas é alguma coisa assim pela lei. É pago em dobro, né? Tem uma folga também, alguma coisa assim, né? Pronto, tem... Aqui, se você não quiser liberar o funcionário, você tem que pagar em dobro. E se for o caso, se for por algum motivo for trabalhar, que é o caso que vai ter agora, desse do dia 13 de Santo Antônio, que vai ter aqui em Garanhuns, aí os sindicatos já aprovaram. O comércio vai trabalhar. Aí o comércio vai ter a opção de ou pagar ou então dar a folga em outro dia de escolha do funcionário para Olha aí ele. que legal, comércio, você tem a opção. Lá nos Estados Unidos tem um detalhezinho. Um data ficou de fora porque eu acho que não é considerado nacional. Mas o Halloween, né, que sempre a gente vê como um feriado, mas na verdade não é um feriado, é só uma data comemorativa. Eles têm trilhões de datas comemorativas. Inclusive eu ensino isso lá na escola. Que os feriados mesmo, como você disse, são 10. Mas data comemorativa tem de monte. E essas datas comemorativas, elas não param. O Halloween todo mundo pensa que para, mas não para. Todas as lojas do comércio inteiro funcionam. As lojas, inclusive, funcionam para vender. Exatamente, é um dos pontos positivos da data comemorativa. Eles vendem muito nessa vender, época. mas- Independentemente do tipo de comércio que você abre, você vende muito na época do Halloween. Inclusive, o Halloween ele só acontece pela noite. Tanto nas escolas, tanto nos eventos, é tudo pela noite. Já para durante o dia ocorrer esse comércio, essas compras que as pessoas fazem. Lá quase todas as datas comemorativas são dessa forma. O único feriadão que eles têm assim, no parâmetro da gente é o Thanksgiving, né? Que é a ação de graças, que é... Eles marcam numa quinta-feira, aí você tem. Ele já emenda, aí realmente é emendado. Aí. E já é a tradição deles de emendar isso aí. Então, por exemplo, isso é claro que é voltado para a questão de um país que exporta, que trabalha com comércio, que precisa do dinheiro girando. Mas, por exemplo, se você pega lá as escolas e universidades, você tem muito mais feriado que isso. Então, por exemplo, você tem, se eu não me engano, são 3 ou 4 dias que a escola pode decretar um snow day, em lugar que neva, que se nevar muito não tem aula. Já por causa disso, Guga, eles param no dia 15 de dezembro e voltam no dia 15 de janeiro. Isso. Eles têm esse período de um mês de folga, porque normalmente acontecia isso. De você Legal. ter que parar e dos alunos vir, não vir, vai, não vem.
Aí acabaram decretando que do dia 15 de dezembro ao dia 15 de janeiro não teria aula. Nenhuma escola de Pois é. tem. E aí é bom dizer que o semestre letivo lá ele começa em setembro E termina em junho. Isso. Então o pessoal tem 2 meses de férias, que é julho e agosto. Não é feito aqui, que a gente tem janeiro e julho de intervalo. Aham. E muitas vezes dezembro, mas é o ano direto. inteiro, é direto. Mas a compensação, por exemplo, eles têm na primavera o Spring O Break, Spring Break e o Winter que é Break. bem famoso, o Winter Break. Então, quer dizer, tem uma semana de férias cada local, isso pra escola, pra universidade, Isso. tá? Mas tá falando de feriado Ao mesmo nacional. tempo, o período de aulas é um pouco maior, é das 8 às 3. Aí Isso. você compensa um pouco Compensa as a horas, carga né? horária. Isso. Que era o que eu tava pensando quando a gente tava falando de trabalho, que o pessoal lá, eles têm normalmente tem menos horas de trabalho também, né? Isso. É quando eu vejo o cara- Oficialmente, porque lá o pessoal recebe em horas trabalhado e todo mundo trabalha muito mais do que isso, porque quer trabalhar, porque quer receber. Isso. É, então e não também tem tem as isso. boquinhas que a gente tem aqui de As décimo leis de terceiro, proteção, né, o isso, trabalhador. leis de proteção. Lei de Ao proteção do trabalho, desemprego, nenhum direito na a verdade, menos. né? Nem Enfim. o diretamente. Vamos voltar pros feriados. Então, Vocês estão aumentando a carga horária, o trabalho de vocês. outra comparação aqui que a gente pegou aqui foi, por exemplo, com Portugal, o país, vamos dizer assim, que fundou a gente. Então, Portugal também tem 12 feriados. Eu vou ler aqui, que depois eu quero a opinião de vocês sobre um ponto que a gente observou aqui do Brasil. Então, 1º de janeiro, no mundo inteiro é feriado. 14 de abril, Sexta-feira Santa, que aí no caso é volante, né? 25 de abril... Os caras já estão em abril. Não, porque foi esse ano, foi 14 Não, de abril. mas os caras pularam de janeiro janeiro pra abril. já pensou é fevereiro feriado, e março pô, sem diga aí. feriado, sem carnaval, cara? Eita, Os caras ficam esperando a Semana Santa, né? Feito aqui, né? Aí vem 25 de abril, Dia da Liberdade. 1º de maio, Dia do Trabalhador. 10 de junho, Dia de Portugal. 15 de junho, Corpus Christi. 15 de agosto, os caras têm feriado em agosto, velho. Que o Brasil não tem, o pessoal acha ruim, né? Por isso que diz que é meio de desgosto, né? Porque não tem nenhum feriado. Assunção de Maria. 5 de outubro, Implantação da República. 1º de novembro, Todos os Santos. Lá é feriado, aqui é só comemorativo. 1º de dezembro, Restauração da Independência. 8 de dezembro, Imaculada Conceição. E 25 de dezembro, Natal. Então, o que me chamou a atenção de Portugal é a quantidade de feriados católicos. É, Isso. E eu fico Tá sempre pensando brincando, dizendo que se for ter eleição indireta no Brasil aí, qualquer pessoa pode colocar o nome lá, né? Pra tentar ser eleito oficialmente. Eu vou colocar meu nome lá, mas eu não vou me candidatar, eu não vou ganhar porque minha primeira... você é pouco conhecido, né? sou pouco conhecido, né? Mas acho que a primeira lei que eu ia dizer assim, ó, acabou os feriados católicos. Por quê? E não é porque eu sou católico, não, né? Que os padres que criaram, né? Que construíram meu caminho espiritual não escutem esse podcast hoje. Mas porque, veja, o Brasil não é um estado laico. É laico. Como é que eu posso ter feriado católico se eu estou no estado laico? Então, em Portugal, mais da metade são feriados católicos. Aqui no Brasil, a gente tem a Sexta-feira Santa, que é no mundo inteiro, e acho que depende de religião. O Natal, mesma coisa. Mas a gente tem Nossa Senhora Aparecida, que é o dia da padroeira do Brasil, pelos católicos. Né? E a gente tem Corpus Christi. Isso são os nacionais. Além de que toda cidade tem um padroeiro, que toda cidade em todo dia, assim, tem um dia do ano que para o comércio. Todas as 5 Se uma cidade for o padroeiro for Cosme e Damião, eles têm que tirar 2 dias. Aí eu não sei. E eu quero saber de vocês, o que é que vocês acham desses feriados, no caso, devido a costume católico. Se a gente considerar que 90 e pouquinhos % da população é católica... de uma Aqui certa no Brasil? forma, Acho aqui no que é Brasil. não. É 90, Acaba não, sendo 94%. Vamos pro Google aí, vamos pro Google aí. Talvez. Eu creio que cristão. é Bom, 92, 94%. Pode procurar aí. eu preferia que fosse uma data comemorativa. Eu sou católico, mas eu preferia que fosse Eu não apenas sou data católico, comemorativa. mas eu preferia também que fosse uma data comemorativa. Em respeito às pessoas. Vamos lá. É o que eu penso também, mas olha aqui, segundo o G1, só pra gente corrigir a informação aí, tá? 57% do Brasil é católico. É católico? Poxa. Segundo o G1, Mas tá já aqui. Deixa eu abrir há aqui a pouco pesquisa. tempo. Pro- Então foi 90 Se você em viu algum na outro lugar. escola, esse número tá certo, né, velho? Porque o Na escola crescimento católica. Desculpa, Se então. você está na escola Eu católica. lembro que eu vi essa informação. Eu vi essa Pensei que era do informação na Brasil. escola, né, católica. Então são pessoas que se dizem católicas. Então foi 57%, quer dizer, é um número baixo. Mas o feriado todo mundo gosta de aproveitar, feriado. não tem... Aí você Não é tem muito católico, isso, não. não. Você quer o feriado. Quero. Passa pra cá, eu sou. Ó, Pensei, deixa eu passar pra Sandrine, tá falando um pouco. Lê aqui, Sandrine. Essa lei aqui, ó. Sandrine é a única pessoa que sabe ler aqui, por favor. Tá vendo aqui? Lê daqui pra baixo aqui, ó.
Nós estamos aqui com a Lei 9.093, de 12 de setembro de 95. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. São feriados civis os declarados em lei federal, a data magna do Estado fixada em lei estadual, os dias do início e do término do ano do centenário de fundação do município, fixados em lei municipal. O artigo 2º diz: são feriados religiosos os dias de guarda declarados em lei municipal de acordo com a tradição local e em número não superior a 4, neste incluída a Sexta-feira da Paixão. Eu estava dormindo, eu não... Na verdade, os não ouvi. feriados, eles são divididos, aqueles internacionais, que os países que assinam esse decreto, todos eles participam. Muitos deles são feitos através da ONU, que, no caso, um exemplo é o dia 1 de janeiro, são mundial. Nós temos os federais, os estaduais e os municipais. Pois é, então, basicamente, o que a lei diz? Que a gente tem o feriado estadual, só pode ser, ou seja, decretado pelo Estado, só pode ser a data magna. Então, Pernambuco, pelo argumento dos deputados, é o único estado do Brasil que não era feriado na data magna, por isso que estão indo atrás. E feriados municipais só podem ser ou aqueles que sejam o início ou o término do ano do seu centenário, ou que sejam religiosos, de acordo com a tradição local, mas que não superem 4 feriados municipais, né, pela escolha do município, para aquele ano. E, claro, os declarados lei federal. Quais são os feriados civis para o Brasil inteiro oficialmente? 1º de janeiro, 21 de abril, que por mim também não vejo sentido, mas enfim, isso é questão do pernambucano, com a Revolução de 17, isso é outra história. 1º de maio, Dia do Trabalhador, 7 de setembro, 12 de outubro, 2 de novembro, 15 de novembro e 25 de dezembro. A partir daí, são os estados e municípios que decretam os outros feriados que a gente está tendo, esses 12 que a gente está contando. Então, veja, a gente teve quantos aqui? 1º de janeiro, 21 de abril, 1º de maio, 7 de setembro, 12 de outubro, 2 de novembro, 15 de novembro e 25. Então, a gente teve 8 feriados oficialmente no Brasil. Então, se o Brasil quisesse cair no ranking lá de feriado, por dizer, a gente só tem 8 feriados no ano. Oficiais é isso, o resto é para o Estado. E aí, cada Estado pode decretar 4. Só que todo mundo tem que contar a Sexta-feira Santa, que a lei federal não conta. Então, cada município, junto com o Estado, só poder decretar 3 feriados. 3 feriados. E aí eu não sei como é que essa lei se enquadra seguida. Porque, por exemplo, Garanhuns, volta para Garanhuns. A gente tem a Sexta-feira Santa, o Carnaval, o Corpus Christi, o São João e o Padroeiro. Então, a gente tem um feriado aqui a mais. E ano que vem, entrando de Pernambuco, a data magna são 6. 6 feriados. Mas, no caso, o São João se encaixa no estadual. Não, mas é que tá. Não, porque o estadual só pode ser data magna. O feriado só é estadual da data magna do Estado. Se não for isso, cada município tem autonomia para escolher quais são os feriados que seguem. Por exemplo, Recife, as grandes capitais, Recife e João Pessoa, não seguem mais Corpus Christi. Não é mais feriado no Corpus Christi, porque eles trocaram pelo São João. Só que cidade menor do interior não abre mão do Corpus Christi ainda, e o São João também permanece, porque é a tradição do Nordeste. Então, a gente já está com um a mais do que a lei, pelo que eu entendo aqui. Vai ter um a mais com o do Estado que vai entrar. E ainda tem que Garanhuns não tem feriado no dia da sua fundação. Tem que ter cuidado com essa informação, que pode gerar uma revolta popular, o pessoal reclamar que está tendo um feriado a mais. Mas aí nesse caso, como provavelmente os feriados já estavam postos antes da criação dessa lei. Né? Tradição, né? Tradição. E aí fica a responsabilidade a quem do Ministério Público fiscalizar. Não, e que fique bem claro. A gente tá falando Garanhuns porque a gente mora aqui, a gente vive aqui, foi estudar aqui. Mas se a gente for para qualquer cidade, especialmente do interior de cidade pequena, eu tenho certeza que elas vão ter esse mesmo esquema, 5 ou 6 feriados que não deveriam ter. Porque, por exemplo... Conselho, por exemplo, eu morei em Bom Conselho é desse mesmo jeito. Pronto, Bom Conselho deve ter, não sei, tô chutando, mas cidade, vamos dizer sem nome, né? Mas cidade pequena ela deve ter o dia da cidade, que Garanhuns não tem, e o dia do padroeiro. Padroeiro tem. Quer dizer, já aumenta mais um dia aí de feriado. Já vai para 6. Então, de 5 já tá em 6. Já aumenta. Aí, nesse caso, é a responsabilidade do Ministério Público fiscalizar a prefeitura, né? E chegar, bater na porta e dizer, amigo, não é assim não. A lei tá aqui.
E aí, gente, quando a gente pega essa questão de feriado mesmo, 2017 teve um ano, quer dizer, um mês que foi emblemático, que é o mês de abril. O pessoal fala muito que quer descansar, que quer ter o descanso, quer voltar, mas no final do mês todo mundo também quer o salário. E se o patrão não pagar, vai ficar reclamando que o patrão não paga. Mas abril, no fim das contas desse ano, abril teve 15 dias úteis. Foi terrível, abril. Isso. Quer dizer, é um mês que o empresário teve que ralar para conseguir manter as contas em dia. Porque 15 dias úteis só. Metade do mês, gente. Metade do mês para poder todo mundo trabalhar. Tu trabalha com comissão? Trabalha com comissão. E olha que isso é oficial, porque tem lugar que, por exemplo, a Semana Santa começou na quarta. Ou seja, já diminui mais um dia útil aí, por aí vai. Quando você para pra pensar. Católicas começam na quarta. Bom, e aí vamos um pouquinho de número agora, né? Porque é importante os números. Bom, segundo a FEComércio, a Federação do Comércio do Estado, lá no caso foi do Rio de Janeiro essa pesquisa, ela diz que com os feriados de 2016, nessa questão de crise aí, 2015, o Brasil deixou de movimentar cerca de 92 bilhões de reais na economia. E aí, claro, tem outro lado. Se eu falei que eu sou especialista em lazer para defender o lazer e o descanso no feriado, minha graduação é em turismo e a gente defende um pouco as viagens, mas a conta não bate quando o próprio Ministério do Turismo diz que também em 2017, no caso para esse ano, o turismo, com os feriados, o turismo deve injetar 21 bilhões na economia. Vale ressaltar que o Ministério do Turismo só fez essa pesquisa nos feriados oficiais, daqueles que a gente falou, daqueles 8, né? Com o feriado, no caso, prolongado. Então, são apenas 6 datas que foram feriados prolongados. Mas, mesmo assim, contando os outros feriados municipais, vamos dizer que essa conta chega a 40 bilhões, que dobre. Sim. Quer dizer, oficialmente, a gente não sabe a veracidade dos números. Claro que cada um deve puxar um pouquinho mais pro seu lado. Então, mas é um déficit de 50 bilhões que deixam de ser gerado pro Brasil na economia, no momento que a gente vive, da economia que vive o país. Então, claro que tem um lado bom de descanso psicológico, todo mundo quer, mas também tem que pensar no desenvolvimento do país como um todo. É um dinheiro que acaba fazendo falta. E como? Bom, é isso. E aí, pra fechar, vocês sabem que eu gosto um pouquinho de história. Eu só queria falar um pouquinho aqui de como surgiu essa história dos feriados. Como um todo, de onde é que vem. Então, essa questão dos feriados, ela começou na Grécia Antiga, berço de muita coisa da nossa civilização. Só que a Grécia não tinha essa história feita tem hoje de o dia do feriado, né? Tinha aquele período festivo. Então, se a gente parar pra pensar, por exemplo, nosso carnaval, ele vem da Roma Antiga, quando era comemorada a festa da carne, que era quase um mês de festa, que era um período que literalmente o imperador queria dar o pão e circo para a população e o pessoal podia comer carne, enfim, então por isso que a gente tem um carnaval maior. Mas aí era o período que se parava tudo para se comemorar as divindades durante um período, 2 dias, 3, uma semana, 15 dias, enfim. Mas foi na Revolução Francesa que justamente começou a se ter a ideia do dia festivo, o dia comemorativo, que aí foi justamente o dia 14 de julho, que é quando se celebra a tomada da Bastilha, pela Revolução, pelos burgueses. E aí começou a ideia de um feriado, de uma data comemorativa e de se parar todo um país para comemorar aquela data por determinado motivo. E também foi justamente nessa data que se teve uma visão diferenciada de não ser só feriados religiosos. Começou a ser civil. Isso, bem lembrado. Pois é, e aí mudou também essa visão. Mais alguma coisa a declarar, Lucas? Não, acho que já foi dito tudo que englobava. E só pra deixar bem claro, eu também gosto de curtir o feriado. Eu voltei minha semana de férias em junho aí e minha meta é justamente conseguir terminar de escrever o livro que eu tô escrevendo e conseguir assistir House of Cards. Que nem todo mundo tem a vida de uma certa pessoa do grupo que já assistiu toda já. Em 2 dias que saiu, já terminou a série já. Terminei, mas... A gente não vai dizer qual foi o Lucas que fez isso não, velho. Na verdade é aquela história, né? É muito bom, tudo é muito bom, mas em excesso nada acaba sendo tão bom assim. E acaba que a gente fica ilhado fica numa situação de baixa produtividade. Se você olhar, a gente produz 1/4 do que um americano médio produz. Então, claro que tem outras coisas no meio disso, não é só os feriados, mas a gente poderia chegar um pouco mais perto e produzir mais riqueza se a gente tivesse um pouco mais de bom senso na hora de escolher os dias de ficar parado, né?
Se a lei que está em tramitação da Câmara for aprovada para muito feriado começar a ser comemorado igual nos Estados Unidos, seria eu acho que já melhora muito essa questão. Tirava os imprensados. Pô, Isso, já se ganha um dia. Diminui. Já se ganha um dia, talvez 2, né? Porque o sábado geralmente morre também, o feriado. Tanto na É. quinta quanto na terça, a turma já viaja no sábado, já acaba diminuindo a movimentação do comércio do local. Não é? Então, pessoal, é isso. Valeu por terem nos ouvido até agora. Pessoal que tá aqui, professor Guga, Sandrine, Júnior, Lucas, muito obrigado por terem vindo. E esse é o último podcast do semestre. Para quem ficou até agora com a gente, muito obrigado. A gente volta no semestre que vem. Valeu pela audiência. Boas férias para vocês também. Se vocês estiverem tirando férias assim como a gente tá saindo de férias. Muito obrigado. Até mais. A gente se vê no próximo período.